Olá pessoal, então vamos aqui, ó, o exercício de posição relativas entre retas. Então aqui o objetivo é o quê? Determinar as posições relativas entre as retas dadas, tá? Então nós temos aqui 6 exemplos, tá? A, B, C, D, E e F. D, E e F, ok? E o meu objetivo é ver se as retas, né, posição relativa é o que? Saber se o par de retas é paralelo entre si, reverso entre si ou concorrente, né? Então, primeiro nós verificamos o que? Vamos olhar, inspecionar as époras, né? E ver o que acontece. Bem, para as retas serem paralelas entre si, o que tem que acontecer? Os traços delas têm que serem paralelos entre si, né? Então, quais possibilidades nós temos de que os traços, não, desculpe, as projeções têm que ser paralelas entre si? Quais das retas aqui em questão possuem as projeções paralelas entre si, né? Bem, ó, esse caso não, aqui as projeções são concorrentes, projeções concorrentes, projeções concorrentes, projeções concorrentes, ó. Nesse caso temos projeções paralelas e nesse caso temos projeções paralelas, né? Então aqui, ó, S' é paralelo a R', e essa é paralelo a R, né? Nesse caso o que? Nesse caso as retas são paralelas, tá? Ok? Nesse caso aqui, ó, nós temos R paralela à linha de terra, então R é uma reta paralela à linha de terra, e essa é paralela à linha de terra também. Então o que acontece? Se ambas são paralelas à linha de terra, R e S são paralelas entre si. Então, paralelas. Ok? Agora, item B, né? Nesse caso aqui, ó, quando elas são concorrentes, ó, temos os dois traços concorrentes, o que a gente faz? A gente tenta verificar se elas possuem ponto em comum. Se tiverem ponto em comum, elas serão concorrentes. Se não tiverem, elas serão reversas. Para verificar a existência do ponto em comum, o que eu faço? Eu estendo as projeções, ok? Se elas tiverem ponto em comum, a projeção do ponto em comum tem que estar no encontro de R' com S', correto? Ok, está aqui o ponto. Agora eu faço a linha de chamada. Esse ponto P. Ok, fiz a linha de chamada. E eu tenho que verificar se eu possuo uma projeção horizontal P no encontro das retas R e S, né? Olha só, não tive, né? Então o que aconteceu? O X que elas formam, né, esse X aqui de cima, ele não está alinhado com o X de baixo, ou seja, não existe possibilidade dessas retas possuírem pontos em comum, logo elas são reversas. Bem? Já nesse caso aqui, observe as projeções verticais das retas R e S. Ok, eu marco aqui, ó, P', né? E consigo fazer uma linha de chamada. Ok? Então, ó, como o X formado aqui em cima e aqui embaixo estão na mesma abscissa, né, na mesma linha de chamada, eu consigo um ponto que pertence tanto a R quanto a S. Nesse caso, como elas têm um ponto em comum, eu vou dizer que elas são o que? São concorrentes. Joia? Item D. Aqui novamente, elas podem ser reversas ou podem ser concorrentes. Então vamos inspecionar, ver se a gente consegue encontrar o ponto se elas possuem ponto em comum. No item D, olha só, se eu marco o P' aqui no encontro, faço a linha de chamada, eu posso marcar o P aqui, ó. Então nesse caso eu consigo um ponto P que pertence tanto a R, né? R é uma reta vertical, aqui a projeção dela é um ponto, e S, que é uma reta qualquer, a projeção dela. Então eu consegui um ponto P que está nas duas. Nesse caso elas são
concorrentes. Okay. E no item E, olha só, eu teria que ter a projeção, o ponto P aqui na interseção das duas, né? Ok? Só que quando eu chamo, pego a linha de chamada, né? Pego a abscissa do ponto P, o que acontece? Eu não consigo marcar um ponto P que pertença a R e a S ao mesmo tempo, porque elas não estão passando aqui no mesmo ponto, não estão passando em cima de R. Então, nesse caso, não tem ponto em comum. Logo, o que acontece? Elas só podem ser reversas.